Feliz sábado. Que alegria podermos estar aqui, juntos, livres, adorando a Deus. Que bom que Deus propiciou, municiou a igreja com tantos talentos e dons, de maneira que a nossa experiência de adoração se torne tão gostosa e tão significativa. Você cantou e cantou melhor, porque Deus colocou gente com talento, disposição e talentos para que essa experiência de cantar, de ouvir uma canção, fosse do jeito que você ouviu. Deus possibilita coisas e nós devemos ser gratos a Ele por causa disso. Eu espero que você esteja bem nessa manhã, e é endorfínico estar aqui. Eu tenho um relacionamento com esse pastor Gabriel, faz tempo, hein, Gabriel? Uns 15 anos? 15 anos, e sempre foi muito bom. Gabriel foi um companheiro de muito tempo, dos tempos fáceis e difíceis. Teve algum fácil, Gabriel? Pastor Robson, ele é uma peça importante para a minha biografia, muito, e o amo de coração, ele e sua família, tivemos muitos momentos, portanto, é muito bom, e daqui eu vejo muita gente querida, conhecida, e outras que estavam aqui ontem, a nossa endorfina sempre cresce. Estou vendo o Washington, né, falando de gente querida, outros que eu estou tentando que seja querida, que é você. Muito bom vê-lo. Bom ver você que está aqui nesta manhã. Que bom estarmos juntos. Começamos ontem aqui, neste final de semana, nesse momento especial que a gente vai passar hoje, e termino falando com você ainda amanhã, mas nesses 3 dias eu gostaria de te chamar a refletir pelo poder do Espírito, no poder do Espírito. Só para saber, quantos de vocês que estão aqui hoje estavam comigo aqui ontem? Levanta sua mão. Maravilha! Ontem eu disse sobre uma expressão que nós usamos muito sobre porção dobrada. Não vou pregar de novo, mas eu vou só fazer uma retomada de segundos. Quando a Bíblia diz sobre porção dobrada, ela tem um significado duro. Porção dobrada é aquilo que o primogênito recebe. Então, quando você olha para Deus e fala, Senhor, me dá porção dobrada, a resposta de Deus para você é, já dei. O que você precisa perguntar agora é o que você faz com isso. Se você é filho de Deus e você faz parte do povo de Deus, você está lidando com 2 realidades. A graça de Cristo te devolve a adoção e pelo Espírito nós somos filhos de Deus. E se você crê, diga amém. Mas você não é um filho qualquer. O texto diz que Israel é meu filho, o meu primogênito. E o primogênito recebe essa incumbência de ter o dobro do recurso para buscar o irmão que não está aqui. E aí ontem nós conversamos sobre uma aplicação daquilo que Jesus falou na parábola do filho mais velho, que nós insistentemente chamamos de parábola do filho pródigo, mas não há uma frase no texto do pai falando com o filho mais novo. Todas as outras são com o mais velho, portanto, obviamente, a parábola é sobre nós, os mais velhos. Eu queria conversar com você hoje sobre uma outra questão, e creio, e leve a sério o que eu vou te dizer neste momento. Não há nenhuma outra coisa para te dizer nessa manhã que seja mais importante do que isso. Eu estou falando isso de todo o meu coração. Não creio haver, neste momento, nada mais importante para ser dito neste maio de 2023 do que isso. Você está com Bíblia aí? Evangelho de João, capítulo 4. Um capítulo extraordinariamente denso, como é João. Alta densidade, uma história intensa e tensa, e não tenha nenhuma dúvida, estamos nela. Nós estamos na história. Você, todas as vezes que abrir a sua Bíblia, vai ser fortemente tentado a se excluir das pancadas que Deus dá. Ontem eu disse uma frase, repetirei. Nenhuma pessoa profundamente apaixonada por si, neste momento, permitirá ser transformada. Me fiz compreender, sim ou não? O maior empecilho daquilo que você será amanhã é o gosto que você tem pelo que você é hoje. Isso é real. Se você é um estudante do ensino médio, que gosta demais
de passar os domingos assistindo TV e passar as tardes jogando videogame, essa paixão que você tem pela vida que você tem hoje, impede de você ser aquela pessoa que passará no vestibular de medicina amanhã. Porque quem está passando no vestibular não está jogando bola de domingo, está estudando. É o desejo pelo que você será amanhã, associado a um determinado desconforto pelo que você é hoje, que determina essas transformações. Quando Jesus se aproxima de você, a primeira coisa que Ele vai fazer é você se desapaixonar pela ideia que você tem de si mesmo. Por isso, para Deus fazer você desapaixonar pela ideia que você tem de si mesmo, Ele vai fazer um negócio que você às vezes faz junto comigo, sem consciência, quer dizer assim, ó, eu vou começar, você continua, tá bom? Eu quero ser, vai, Senhor amado, vaso nas mãos do oleiro. Agora canta que nem crente. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você crê? Se sim, diga amém. Eu cresci na cidade de Tatuí. Tatuí tem mais cerâmica do que gente. É muita olaria tem naquele lugar, a terra argilosa. E eu sei uma coisa sobre olaria. Ela confronta a minha imagem de quebra a minha vida. Porque se você pegar um vaso nas mãos de oleiro e jogar ele no chão, mesmo que você arremessa com força, ele não quebra. Por uma questão simples. O vaso na mão do oleiro é cheio de água. Ele é mole. E uma massa mole, quando ela é arremessada, ela não quebra. Ela fica pior do que estava antes, ela amassa. Então, se você está imaginando que quebra a minha vida e faz de novo, é Deus pegar você e fazer um movimento, e esse movimento vai despedaçar, quebrar, você está completamente enganado quanto a esse texto. Porque quando o vaso está mole, e o oleiro colocando a mão aqui percebe que tem uma partícula ou uma bolha de ar, ele vai entender uma coisa, uma bolha de ar no calor se expande, não é isso? E se expandir, o que vai acontecer com o vaso? Ele vai quebrar lá dentro do forno, e quebrando lá dentro do forno, ele vai quebrar todos os outros. Se tiver uma partícula, ele fica feio, então ele vai tirar, vai levar para uma superfície lisa, e vai sentar o braço até a partícula sair. É isso que ele vai fazer. Portanto, o quebrar do vaso nas mãos do oleiro não é um ato, é um processo. E se Deus atendeu a oração que você acabou de fazer, certamente nos encontraremos amanhã e você não estará sorrindo e nem bocejando. Vai estar quebrado. Vai estar quebrado. Um dia Moisés falou, quebra minha vida e faz de novo. E o candidato a ganhar no primeiro turno ao trono de Faraó, no outro dia está cuidando de uma cabrita no deserto, onde absolutamente ninguém está pensando que ele existe. José falou, quebra minha vida e faz de novo. E o queridinho do papai em um dia é o escravo de Potifar no outro. E a vida dele foi quebrada, mas para que ele fosse até o trono, ele precisou passar pela masmorra, porque todos os sonhos, os projetos, os planos precisaram ser substituídos. Pedro falou, Senhor, quebra minha vida e faz de novo. E o que Deus fez para Pedro, para ele ser quebrado e fazer de novo? Escancarou diante de Pedro um espelho. E disse, Pedro, você é muito pior do que você acha que você é. E você não é capaz de cumprir a sua promessa. E você e todos os seres humanos acham que fracassar é começar uma empresa e quebrar. E a maior parte de nós, como seres humanos, compreendemos fracasso em começar um empreendimento e não dar certo, começar um projeto de estudo e não concluir, começar uma família e não concluir. E Deus fala, não, o maior fracasso que existe de todos os seres humanos é que vocês fracassam em existir. A nossa existência, a partir do momento que experimentamos o pecado, ela é fracassada. Você fracassou em ser. E nada é mais dolorido do que quando alguém escancara isso diante de nós. Você fracassou em ser aquilo que eu te criei para ser. É um fracasso existencial.
Aqui está um texto que segue uma sequência em João, muito interessante, porque se você olhar para o Evangelho de João, desde o 2º capítulo, onde os encontros começam a acontecer, a água está ali. Há um momento em que Deus pega a água e dá um novo significado para a água, uma nova forma, e a água vira vinho e o vinho gera alegria. No capítulo 3, há um homem que se encontra com Deus e fala: se você não nascer da água, então não é só agora o novo significado da água, mas o significado que a água vai dar para você. E aí agora ele vai de novo e vai encontrar com uma mulher sedenta junto ao poço e vai dizer: essa água não pode estar mais do lado de fora, tem que estar do lado de dentro, para no próximo capítulo vai ter um homem querendo pular na água. Ele fala: não é aí que você pula, vou te dar um outro significado para a água. E a água está do 2 ao 6, assim, rapidão, até ele falar: eu sou a água. Capítulo 4 diz assim: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. O capítulo 4, verso 4, devia ser grifado na sua Bíblia. Bordado num pano de prato, tuitado, alguma coisa que faça você não esquecer dele. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E por que esse texto é tão importante? Porque não é necessário. Não é necessário atravessar, era necessário só para ele. Todo judeu normal vai, e o caminho dele é daqui, Samaria está aqui, e ele faz isso aqui, ó. Porque para todo judeu normal é necessário desviar de Samaria. Porque desviar de Samaria é um raciocínio lógico. Desviar de Samaria evita um desconforto. Desviar de Samaria evita um encontro. Desviar de Samaria faz com que essa relação seja real e estável, porque encontrar-se com o samaritano não é legal, como não é legal para você encontrar com nenhuma pessoa que você odeia. Portanto, eu estou dizendo, logo no começo dessa história, que todos nós estamos aqui, porque, e digo, repito, eu não tenho outra coisa mais importante para dizer nessa manhã, porque essa história concentra todas as pautas da discussão que você tem vivido nos últimos anos e que aparecem toda semana para você, porque há um encontro de um homem com uma mulher e a primeira coisa que vai aparecer nessa conversa é: como é que você, homem, está conversando comigo desse jeito? E nós estamos procurando respostas sobre isso há tempo. E lembre-se, você não passou nenhuma das últimas semanas sem que essa conversa entre nós e elas e nós e eles não estivesse na superfície de todas as nossas conversas, sim ou não? Aí ele vai dizer, e a próxima pergunta é: como que você, sendo judeu, vai conversar com o samaritano? Quer conversa mais atual do que isso? Como você, torcedor do Falência, vem falar com o Vini Júnior? É isso que ele está perguntando. Porque a grande pergunta do mundo é hoje: o que é e como eu me posiciono sobre o meu pensamento a seu respeito, você ou diferente? E aí Jesus está falando assim: não é isso que eu estou querendo dizer para você. E a sua conversa é infindável, desgastante e inútil quando você pensa sobre quais são as características do outro. Porque Jesus, conversando sobre os últimos acontecimentos, eles estão falando, ele vai dizer: não é o que você pensa sobre o outro. É o que você pensa sobre você que está determinando o comportamento com o outro. Não adianta mudar o que você pensa sobre as outras pessoas. Quando Deus chega para você, Ele não vai explicar para você como é que você trata o outro, antes de dizer para você sobre o que você deve pensar a seu próprio respeito. É isso que ele está dizendo, e radicalmente. E é por isso que as discussões do mundo são infindáveis. Elas só seguem uma outra lógica, que é uma lógica suicida. Olhe para o texto. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, e normalmente nós vamos dizer assim: Jesus andou 32 quilômetros a mais. Não, amigo. Jesus não colocou nem 1 metro a mais e nem 1 metro a menos para encontrar-se com a mulher. Eu vou explicar isso aqui com uma outra pergunta. Presta muita atenção na pergunta que eu vou te dizer. Qual é
na perspectiva de Deus, a pessoa mais importante que existe? Eu gostaria que você respondesse, porque essa pergunta sustenta toda a Bíblia. Qual é a pessoa mais importante que existe da perspectiva divina, que é a única que interessa? Responda. Um dia eu estava numa classe de escola sabatina fazendo o que você faz. Sentado no último banco, prestando atenção na lição que estava atrás de mim. E aí o professor perguntou, para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? O que você acha que todo mundo respondeu? O que você respondeu? Eu. Aí ele repetiu a pergunta. Para Deus, qual é a pessoa mais importante que existe? O que você acha que eles responderam? Eu. Aí na terceira eu falei, não, essa resposta está errada. Vou te falar uma coisa para você nunca mais esquecer, tá bom? Para Deus, a pessoa mais importante que existe é Ele, não você. E Ele deixa isso muito claro em todas as páginas da Bíblia. Porque se você fosse a pessoa mais importante que existe, eu ia abrir a minha Bíblia nos Evangelhos e ia te encontrar lá na cruz. Porque na cruz Deus colocou a pessoa mais importante que existe para salvar você. E esta pessoa, que é a mais importante que existe, determina todas as importâncias do universo. Por que você é importante? Porque a pessoa mais importante que existe disse isso sobre você. Portanto, nós não tratamos as pessoas conforme aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. Nós não tratamos as pessoas conforme aquilo que elas pensam sobre Jesus. E nem sobre a fé, e nem sobre a igreja. Nós tratamos as pessoas conforme aquilo que Cristo pensa sobre elas. Essa é a perspectiva divina. Não importa o que um judeu pensa sobre um samaritano, importa o que Deus pensa sobre um samaritano. Me fiz compreender? Se sim, diga amém. Eu olho para você e não importa o que você pensa a meu respeito, não importa o que você pensa sobre a minha igreja, e não importa o que você pensa sobre a minha fé, e não importa o que você pensa sobre Deus. Importa o que Deus pensa sobre você, e Ele é a pessoa mais importante do mundo. E por que o texto do verso 4 é tão grande? Porque a distância que foi percorrida entre Cristo e o poço não são medidas, e não é medida em quilômetros. Cristo saiu do trono até o poço. Portanto, é impossível medir a distância que Ele percorreu para que houvesse aquele encontro. É muita distância. Não é um judeu conversando com um samaritano. É o Rei do Universo conversando com você. O Rei do Universo chegou perto de uma mulher e falou: tenho sede. Ele só vai dizer isso 2 vezes. É muito difícil para mim não me emocionar quando Jesus chega perto da samaritana e fala: tenho sede. Porque Ele vai dizer isso de novo lá na cruz. Não é a sede dela que proporcionou o encontro. Foi a dele. Não é porque ela nasceu com condições e uma fisiologia e um corpo que dá sede que aquele encontro aconteceu. É porque Ele assumiu um corpo que tem sede. Ele assumiu uma humanidade que se cansa. Ele assumiu uma humanidade que tem que caminhar e suar. É porque Ele se fez homem que o encontro aconteceu. E Ele diz: tenho sede. Mas por favor, o texto agora vai dizer de algo que você, e aqui vale uma boa pausa, não deve esquecer. Você é adorador de um Deus satisfeito. Ao contrário de todos, absolutamente todos os deuses que se levantaram na história da humanidade. E uma das características de toda divindade falsa é que ela é insatisfeita. Baal é um ser insatisfeito. Ou você sacrifica e faz sangrar alguma coisa sobre o altar e pica os filhos, ou Baal nunca se satisfará. Assim se pode dizer com Moloque, Astarote, todos os que do passado tiveram coragem de dizer seus nomes e os que do presente ainda continuam ativos no paganismo que vivemos, mas é um paganismo covarde, onde os deuses da atualidade não dizem seus nomes verdadeiros, mas eles continuam aí. O Deus da Bíblia é plenamente satisfeito. Vou dar um exemplo sobre isso. Você vai fazer uma declaração de amor. Ontem eu comecei, hoje eu vou terminar meu ensaio.
Qual foi a última vez que você fez uma declaração de amor? Faz tempo, né? Faz tempo, né? Vou ensaiar uma aqui, eu me coloco no seu lugar. Faz tempo que eu não faço declarações de amor. As minhas declarações de amor ultimamente é fazer comida, lavar a louça, fazer as coisas. E que é efetivo, dá certo, dá certo. E minha mulher fica apaixonadérrima quando ela chega em casa e me vê lavando a louça. Mais do que todas as palavras. Mas vamos pensar numa aqui. Eu amo você porque você é linda. Foi bem? Comecei bem? Comecei bem? Não? Mas como é que eu falo isso? Eu te amo porque você é feia. Tá bom, vamos assim, não vou falar. Não. Eu te amo porque você me completa. Melhorei? Eu te amo porque você é minha companheira. Eu te amo porque você é um pôr do sol em Recife. Seu olhar é um pôr do sol do Nordeste. Eu vou fazer uma declaração de amor típica da de Deus. Seus joelhinhos são como as pernas de um camelo. O seu hálito encerraria a guerra na Ucrânia. Você falaria, galera, esse seu cabelo é tão oleoso que lubrificaria 13 eixos de um caminhão tranquilamente. Eu vou colocar nas palavras dele. Olha a declaração de amor. Eu te amo, vermezinho de Jacó. Eu dei o Egito e a Etiópia por ti. Eu não te escolhi. Eu te formei. Eu não te escolhi entre as nações, porque você não era uma nação quando eu comecei a conversar. Você era um homem velho, casado com uma mulher estéril. Portanto, eu não escolhi você entre as nações. Você só é nação porque eu intervi. Deus nunca vai te fazer uma declaração de amor elogiando você. Não existe isso na Bíblia. Eu te amo porque seus olhos brilham. Não, ele fala, você é cego, miserável, pobre, burro e nu. ênfase do tradutor. Porque ele diz assim, você é cego, miserável, pobre e nu e não sabe. E o pior de tudo isso, que você não tem nem ideia, porque você não tem noção do quão miserável, quão pobre, quão cego. Porque você diz, rico sou e de nada tenho falta. Além de você ser tudo isso, você passa o tempo todo me ofendendo. Eu amo você. Deus amou o mundo de tal maneira, continua o texto, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que ele vai falar para dar esse contexto? E do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se você não ler esse texto, você não vai ler o 16. Não vai entender. Por que ele está dizendo? Eu estou dizendo do meu amor por você, mas eu quero falar do contexto do meu amor por você. Eu te amo desse jeito. O dia que você era para estar morto, faminto, não percebeu que as sandálias dos seus pés não se desgastavam, não percebeu que as roupas também não se desgastavam, você simplesmente tinha que parar de manhã, abrir a boca, que a comida caía certo na sua boca. Você estava no deserto, o lugar mais perigoso que tinha, e você passou 40 anos no lugar mais perigoso, onde uma pessoa não sobrevive 3 dias, e aí você chega para mim e fala, temos fastio desse pão vil. Em outras palavras, falou, pai, não importa se você está trabalhando dia e noite para me sustentar, eu não aguento mais comer essa porcaria. E neste contexto, eu botei uma serpente lá para você olhar e ser salvo. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que eu te amo porque você é bom. Eu estou dizendo que eu te amo sendo você ruim porque eu sou bom. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual maneira? A maneira com que Moisés levantou a serpente no deserto. Ou seja, amou aquele que não era digno em um átomo desse amor. Assim que Deus declara amor. O que Deus está dizendo para você? Ele não vai dizer para você, I love you, I need you. Nunca. Porque Ele nunca vai dizer que precisa de você. Mas vai dizer o tempo todo, você precisa de mim. Você precisa de mim. Jesus não tocou seu coração hoje de manhã porque Ele estava desesperado, carente de você. Jesus tocou seu coração hoje de manhã para te trazer aqui, porque você é carente dEle. Desesperadamente.
Você adora um Deus satisfeito. E olha aqui para mim. Você precisa hoje ter um encontro real com alguém real que não precisa de você. Porque se todos os encontros que você teve na vida foram com coisas e pessoas que precisavam de você, você foi devorado e perdeu uma parte de você em cada encontro. Se você começa um relacionamento e se entrega a um relacionamento a um ser desesperadamente carente, esse relacionamento vai consumir você. Se você tem um relacionamento com a sua vocação, e a sua vocação é porque você está colocado num lugar que desesperadamente está precisando de você, você vai estar no caminho de uma doença mental séria, porque nenhum de nós, seres humanos, consegue viver por muito tempo em um relacionamento onde nós somos devorados. Eu estou falando de alguma coisa muito diferente do seu mundo? Sim ou não? Você sai daqui e atravesse São Paulo. Não precisa nem atravessar, não precisa nem chegar lá na outra ponta. E veja quantos encontros você vai ter com um mundo que está organizado para te devorar. Alguém vai te encontrar e vai querer o seu voto. Outro vai encontrar e vai querer o seu cartão. Outro vai querer a sua atenção. Outro vai querer alguma coisa de você. E se você for sair entregando, você chega lá vazio, sem nada e consumido. E essas pessoas amanhã estarão lá consumindo outras. E o relacionamento se constrói o tempo todo num devorar mútuo. Então Deus chega e fala assim, você precisa se encontrar com alguém que olha para você e diz, eu não preciso de você. Mas tem uma coisa. Qual é a nossa criptonita? Já parou para pensar? Para aqueles que têm mais idade, Superman você devia já saber, né? Você não é velho tanto assim, né? Porque o Superman também é bem velho. O ponto fraco do Superman é a criptonita. Alguns já falaram sobre isso no cristianismo. Qual é a criptonita do cristão? Eu vou voltar para uma história super conhecida para você e eu meditarmos nela e aplicarmos, que a gente já vai voltar para Samaria. Eva, eu disse aqui na última vez que esteve aqui. Quando ela abriu o olho, qual foi a primeira frase que Eva ouviu? Ela ouviu assim, e viu Deus que era muito bom. Que delícia de frase, irmão! Pensa, Eva olhou para o rosto de Jesus e Jesus estava sorrindo para Eva. E o sorriso de Jesus para Eva está dizendo assim, Eva, ficou top. Eu estou olhando para você e estou gostando demais do que estou vendo. Eu estou satisfeito com o que eu estou vendo. Eva ficou da hora, Eva. E Adão olhou para Eva e falou... Senhor, concordo contigo, gostei demais do que eu estou vendo. E ele estava vendo tudo, né? Que estavam nus e não se envergonhavam. E Adão ouviu de Jesus, ficou muito bom. E eles viram o sorriso de um Deus satisfeito com eles. Mas volte um pouquinho mais na história que nós vamos compreender mais um pouquinho, nós vamos chegar ali. O que Deus criou no primeiro dia? A luz, vamos raciocinar com mais profundidade. O universo estava no escuro até esse dia? Claro que não. Deus é luz. Mas vamos voltar mais um pouquinho então. A terra, porém, era e vazia. Não tira isso aí da sua mente. A terra era sem forma e vazia. Só que no próximo versículo, Deus vai dizer um negócio que é tudo menos vazio. Porque a terra era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo. Abismo é alguma coisa. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. As águas também é alguma coisa. Então não é um nada isso aí. O que Deus está querendo dizer para você? Ele está dizendo assim, claro, Ele criou tudo do nada. Não tenha dúvida disso nunca. Mas Ele está querendo te chamar a atenção que toda a história começa quando Ele age para dar propósito. Me fiz compreender? Sim ou não? Vou dar um exemplo. O que você sabe sobre Abraão antes dos 75 anos? Nada. A história de Abraão começa quando Deus dá um propósito para ele. Porque a Bíblia não enfatiza como uma existência real qualquer momento da sua vida onde Deus não tenha aparecido para te dar um propósito. O que era a terra antes de Deus dar propósito? Uma massa disforme. E que importância que Deus dá para essa massa disforme? Nenhuma. Não é para a gente passar o resto da vida discutindo geologia. É para dizer assim, a história de verdade só passa a ter importância quando eu chego aqui e vou falar assim, isso aqui serve para isso. Antes disso não tem importância.
Me fiz compreender? Ele olha para aquela pepita de ouro e a gente está babando e Deus fala assim, isso aqui não tem importância nenhuma, agora pega isso aqui e transforma numa arca. Isso aqui vai ter a coisa mais importante do mundo, porque o ouro não é importante, a arca que é. Me fiz compreender agora, sim? Ele chega e fala, a terra sem forma e vazia, e Deus cria a primeira coisa, o que ele cria no primeiro dia? A separação entre luz e trevas. Portanto, aquilo que não tinha forma, agora tem forma. Tem uma forma de dia. O próximo momento, ele vai separar água de água e cria o firmamento. Você está percebendo? Que tudo que não tem forma passa a ter forma nos primeiros dias da criação? O dia não tem forma, aí ele separa a luz e trevas e agora tem forma. A terra não tem forma, ele separa a água e agora tem forma. E o que ele vai fazer nos próximos dias? Tudo que é vazio começa a ficar cheio, porque ele vai encher o céu de estrelas, vai encher o ar de pássaros, vai encher a terra de animais e de plantas e frutas, e você vai perceber que a semana da criação se divide em 2 movimentos. Quando Deus dá forma para o que não tem forma e enche o que é vazio. Me fiz compreender, sim ou não? Aí chega na sexta-feira, ele vai criar o homem. Ele fez o homem do quê? Do pó da terra. Tem forma? Não, ele faz o boneco. E agora aquele boneco tem forma. Mas ele ainda não está pronto, porque ele é vazio. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Para um homem ser homem, ele tem que estar cheio. Ser cheio não é uma condição para ser feliz. Ser cheio é uma condição para existir. Ser cheio não é um acessório da vida no Espírito. Ser cheio é a vida no Espírito. Então, se você chegar para mim e falar assim, pastor, ore pela minha vida espiritual, é a mesma coisa que você chegar para o médico e falar assim, ore pela minha hepatite no fígado. Vida é espiritual. Porque a vida começou quando o Espírito encheu o homem. Espiritualidade não é uma relação que você tem consigo mesmo. Espiritualidade é uma relação que você tem com aquele que te criou de dentro para fora. O homem nasce e passa a existir cheio. Quando o pecado o afeta, o homem passa a ter uma carência de si mesmo. E carência de si é uma carência daquele modelo pelo qual ele foi criado. Façamos o homem como? A nossa imagem. Portanto, quando nós olhamos para nós mesmos e sentindo falta de nós mesmos, não estamos sentindo falta de nós mesmos. Estamos sentindo falta de Cristo. Por que Eva olhou para Adão e gostou tanto do que viu? Porque ele foi feito a imagem de Cristo. Ela olhou para Cristo e amou. E Adão olhou para Eva, viu Cristo e amou. E aí ele peca, Cristo desapareceu, Eva olhou e ficou com vergonha. Falou, cadê aquele Jesusão que estava aqui, bonitão? Aí eles eram nus e não se vergonhavam. Depois do pecado estavam nus e morreram de vergonha. O que Jesus está falando sobre vergonha nos primeiros 3 capítulos da Bíblia? Você vai sempre sentir vergonha de si, quando olhar para si mesmo e não ver nada de Jesus. E a coisa mais vergonhosa é porque é o fracasso de existir. E você sempre vai desgostar quando você encontrar algo ou alguém que não tem nada de Cristo se você é apaixonado por Cristo. Da mesma forma que qualquer pessoa que odeia Cristo vai odiar cada partícula de Cristo encontrada em você. Por isso Jesus falou, se prepare para ser perseguido, porque eu estou te fazendo a minha imagem, e quem odeia a minha imagem vai odiar a minha imagem em você. Isso é certo como 10 e 10 é 20. Quanto mais parecido com Cristo você se tornar, mais será odiado por aqueles que odeiam Cristo. Quanto mais parecido com Cristo você se tornar, mais será amado por aqueles que amam a Cristo. E o que você faz para pregar o Evangelho? Sair mundo afora, levando essa imagem de Cristo, para quando você olha para a pessoa e fala, nossa, não tem nada de Cristo, precisa salvar essa pessoa. E a gente não se conforma de encontrar pessoas que não estão com a imagem de Cristo refletida nelas. E se você crê, diga amém. O que isso tem a ver com poço? Tem a ver com um homem que encontrou com uma mulher e faz a pergunta esquisitérrima. Agora olha a velocidade disso e a maravilha disso. Eu estou em João 4. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede?
dá-me de beber, tu lhe pedirás, ele daria água viva. Respondeu-lhe ela, tu não tens como que tirar do poço? E o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e mesmo assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher, não tenho marido. Explicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque já tivesse 5. E esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Em nome de Jesus Cristo, não saia do texto. E quando eu falo não saia do texto, é mais do que não se desvie do que está escrito. Você está no texto. E Deus nos escandaliza, porque no capítulo anterior, Deus vai olhar para um homem fariseu, que tem um código moral perfeito, que ganha de todos nós, e a última coisa que eu e você diríamos para um fariseu é, você tem que nascer de novo, porque nós gostamos de dizer isso para viciados em crack, nós dizemos isso para quem está estourando o caixa eletrônico, nós falamos isso para bandidos, nós gostamos de lotar igrejas e colocar testemunho de pessoas radicalmente transformadas, que fazem coisas que nós não imaginamos fazer, para dizer assim, esse nasceu de novo. Deus fala para uma pessoa que tem um baita de um currículo e fala, você tem que nascer de novo. Eu falo, Senhor, o senhor está falando comigo? Sim, nascer de novo não é coisa para bandido, porque o que Deus está dizendo, e eu vou te provocar, é que cristão bom é cristão morto. E é radical o que ele está dizendo. Por quê? Por que cristãos não temem a morte? Porque para todas as pessoas que não passaram pela experiência com Cristo, a morte é o fim do caminho. Se você tem uma experiência com Cristo, a morte é o começo do caminho. Ela não acontece no final. Ela acontece no começo. E todos aqueles que experimentaram a morte com Cristo no começo, sabem que não tem mais morte no final. Agora, se quem não experimentou a morte no começo, vai temer essa morte em algum momento. Paulo fala, crucificado estarei com Cristo? É isso que ele disse? Não, crucificado, estou com Cristo. Aí alguém chega para Paulo, Paulo, vou matar você. Ele fala, cara, você já viu quantos por cento que está dando a morte? Na cotação das minhas ações, a morte já bateu um lucro enorme. Para mim, morrer é lucro. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Ele já tinha morrido. Para quem Deus diz isso? Para a humanidade toda, não é para pecadores, publicanos, prostitutas e assaltantes de banco. Ele disse isso para gente de terno e gravata, perfumado, sentado no sábado de manhã, que não está se envergonhando da sua vida imoral, porque não tem vida imoral, mas não é a sua moralidade que te faz justo, mas é a justiça que te faz correto. Deus disse, você tem que nascer de novo. Eu não diria isso para ele. Aí ele chega para uma mulher samaritana e rompe comigo de novo, porque eu acho que se Jesus andasse nesse planeta, ele ia incomodar políticos, ia incomodar líderes religiosos, ele ia falar com o pastor Robson aqui, ele não ia subir aqui para falar de dízimo e oferta. A gente acha que Jesus que vivesse hoje, ele faria coisas... Quem Jesus incomodaria hoje? Você, não tenha dúvida, porque o Jesus que falou com Nicodemos, falou com uma mulher marginalizada, que puxou a pauta do momento para ela, falou, Senhor, vamos falar de racismo? Ele falou, vamos. Senhor, vamos falar de sexismo? Ele falou, vamos. Senhor, vamos falar de adoração, sobre o brinco, o piercing, a bateria, a tatuagem? Vamos falar? Ele falou, vamos falar. E como que ele falou? Vai buscar seu marido. Nada a ver. Quem beber dessa água vai ter sede, mas se beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Qual foi a resposta dela? Dá-me dessa água. Qual foi a resposta dele? Vai buscar seu marido. Ai, Senhor, não passa no Enem. Né? Coerência zero do texto. Ele fala assim, o que tem a ver? Vai buscar seu marido com dá-me dessa água. E aí eu, como evangelista, olho e falo assim, ela aceitou o apelo, Jesus. Ele falou da água, não foi? Você que já vendeu alguma coisa, ele propagandeou, falou da qualidade da água, e o que o cliente falou? Eu quero, fechou a venda. Ele foi lá, argumentou, abriu o texto e falou, a água que eu vou te dar é plenamente suficiente. E ela falou, tá bom, então eu quero. Acabou a conversa. Já disse sim. Sobre o que é o texto?
Sobre o que é o texto de João 4? O texto do Evangelho de João, capítulo 4, é sobre a criptonita do ser humano. É sobre satisfação. Todo o texto, do primeiro versículo até o último, é sobre você precisa de alguém que não precisa de você. É sobre isso que ele está falando. O texto é sobre o dia que Satanás chegou para aquela mulher chamada Eva. Olhou para ela e falou: Eva, não está bom. No dia que seus olhos se abrirem, você vai conhecer o bem e o mal. Eva, no dia que os olhos dela se abriram, Deus olhou para ela e falou: está ótimo. E um dia, na primeira conversa com a serpente olhou para ela e falou: não está bom. Quando Deus falou está bom para Eva, Eva olhou para a árvore e o pecado disse: isso aqui é ruim. No dia que Satanás convenceu Eva que estava ruim, ela olhou para a árvore e falou: é bom. Há uma relação que nunca deixou de existir. Quando você tem o coração satisfeito, o pecado é ruim. Quando o seu coração é insatisfeito, você devora tudo que está na frente, e a primeira oferta a ser devorada será do pecado. Davi, com o coração satisfeito, senta com a lira na mão e escreve: o Senhor é meu pastor e não me falta nada. Com o coração insatisfeito, ele conspira, adultera e mata. Salomão, satisfeito, diz que o temor do Senhor é tudo que eu preciso. Com o coração insatisfeito, 1000 mulheres não é suficiente. José, satisfeito, olhou para uma mulher rica e apaixonada por ele, que representava muito mais do que uma noite de sexo. Representava um enorme status. Aquilo ali era a libertação dele que estava vindo na sua direção. Ele olhou e falou assim: eu não preciso de você. Eu não preciso de você. Satanás se aproxima de Jesus e diz: se és filho de Deus, satisfaça-se. E o que Jesus respondeu? Eu já sou satisfeito. Com o quê? Com a palavra. E o que a palavra tinha dito para Jesus na última vez que ele ouviu o Pai falando? Você é meu filho amado. E está legal. Ele falou a mesma coisa que falou para Adão. Tá bom. Jesus era satisfeito do lado de dentro. Se eu der para você dessa água, você nunca mais vai ter sede. Ele falou: me dá. O que ele disse? Vá buscar seu marido. Jesus não foi reprovado na prova. Nós é que somos. Porque Jesus está dizendo e seguindo uma linha de raciocínio dura. O que ele está dizendo para ela quando vai buscar seu marido? Aliás, você já teve 5. Você passou a vida inteira tentando saciar a sua sede existencial com maridos. Primeiro não te satisfez, o segundo não te satisfez, o terceiro você está no 5º e continua insatisfeita. Ou seja, um marido nunca vai preencher um vazio na sua vida que só pode ser preenchido comigo. Ou eu sopro ou você continua vazia. Ou eu te dou água, ou você continua vazia. Mas você e eu estamos no texto porque o vazio daquela mulher estava sendo preenchido com o marido. Mas para você, não tenha dúvida, ele pode dizer: vá buscar o seu diploma, porque você nunca será alguém com diplomas na parede. Você é alguém quando eu digo: você é meu filho e eu tenho prazer em você. E se isso não for ouvido por você, não adianta você olhar e tentar ser alguém com a segurança falsa que construímos sobre nós mesmos com os nossos extratos, porque para você ele pode dizer: vá buscar sua conta. Para você ele vai dizer: vai buscar seu marido, sua namorada. Vai buscar a camisa do Corinthians. Não vai falar isso não. Se você é assim, você já está insatisfeito. Brincadeira. Continua prestando atenção em mim. Washington, brincadeira. Washington. O que é? Qual é a sua água? Essa é a pergunta dele. Com o que você tem tentado se satisfazer? Tem um monte de gente lotando shopping. E ninguém está lá porque está precisando de coisas. É porque são seres insatisfeitos. Concessionários, vícios, drogas, comida, boas ações, prestígio. Irmãos, eu confesso que Deus me provoca radicalmente. Quando eu preparo um sermão, quando eu paro na frente de uma câmera.
E quantas vezes eu ouvi Deus falando comigo, dizendo assim: você está fazendo isso porque eu preciso ou porque você precisa? Você serve essa igreja porque ela precisa de você ou porque você precisa dela? Você veste um terno e constrói uma frase depois da outra, e a pergunta é: quem é você sem essas frases? Quem é você? Eu já vi muita briga numa igreja por cargos e posições. Eu não estou falando de brigas pastorais, administrativas, não. Estou vendo comissão de igreja, de igreja com 50 membros. Por quê? Porque a gente entendeu que a sua razão de existir e a sua sede só seria real se ele tivesse tendo um cargo. E Deus falou: não é bem assim. Se você não me escutar dizendo para você quem você é e não satisfazer você por dentro, e eu não encher você por dentro, você vai pegar a primeira coisa que você vai vir na frente e vai devorar. Por isso que o vaso, quando ele está com bolha, põe ele dentro do forno, ele estoura tudo. Deus está perguntando: você está fazendo isso por quê? Por quê? Para ela ele disse: vai buscar seu marido. E a pergunta é: quem é Moisés na corte? Quem é Moisés em Midian? Quem é Jacó? Que achou que só seria alguém se o pai abençoasse. Vazio. Aí ele saiu dali, encontra com uma mulher linda, extraordinariamente maravilhosa, e só achou que seria alguém se casasse com a mulher mais bonita que ele viu na vida. E não deu certo. E depois ele achou que só seria alguém se ele se realizasse com José. Até que Deus encontra com Jacó e falou: Jacó, não é assim. Eu digo quem você é. E eu te encho. Eu te encho. Amigo, eu quero orar por você nos próximos segundos, mas eu queria que no seu coração você compreendesse uma oração para a gente fazer hoje. E a primeira frase de uma oração que a gente tem que fazer hoje é: Senhor, em nome de Jesus, abra meus ouvidos e permita-me te escutar. E permita-me ouvir o que o Senhor está dizendo a meu respeito. Diga para mim, Senhor, quem eu sou. Mas, Senhor, eu queria que essas frases que a gente diz repetidamente fossem reais, porque Ele disse: as minhas palavras estiverem em vós. Uau! Não há satisfação sem isso. Ele disse que as minhas palavras têm que estar onde? O que o salmista diz sobre estar cheio? Ele fala: escondi a tua palavra onde? Do lado de fora? Escondi as palavras na estante? Não! Ele fala: escondi as tuas palavras onde? No meu coração. Onde é que a palavra tem que estar? Dentro. Olhe para Daniel. Daniel tem encontros com Deus diferentes dos nossos, sim ou não? Sim. Mas quando você começa o capítulo 9, ele fala: naqueles dias eu, Daniel, descobri pelos livros. Deus não fala com Daniel só em visão. Daniel começa o texto dizendo: naqueles dias eu, Daniel, abri o texto bíblico e Deus falou para mim que o cativeiro estava acabando. Deus não falou: Daniel, o cativeiro está acabando. Ele abriu o texto em Jeremias e leu. Como é que Deus fala com Daniel? Na maior parte das vezes ele fala com Daniel como ele fala com você. Eu colocarei a minha lei no seu coração. Cristo em nós, a esperança da glória. As palavras têm que estar em nós. E o mover do Espírito é em nós. Vós sois morada de Deus. Onde que o Espírito Santo habita? Em nós. E quando você vem para a igreja e fala: Senhor, vem Espírito Santo, habita esse lugar. Que lugar? O Espírito Santo não habita templos quando ele diz para você que o templo é você. E nós pedimos: Senhor, vem e habita aqui. Senhor, enche o templo. Ele fala: o templo é você, eu tenho que encher o seu coração. É Deus. O Espírito Santo só enche aqui se ele encher o seu coração. O Espírito Santo não senta em banco, gente. Isso é uma bizarrice na Bíblia, quando a gente pede para Deus estar presente em algum lugar que não seja dentro. E Jesus olha para a mulher e falou assim: ou eu estou do lado de dentro, ou eu vou ser um ídolo para você. Porque eu estou falando para você que eu vou encher você. Eu não estou falando para você que eu vou descer até lá no fundo e pegar uma água para te dar. Eu sou a água. Eu não sou o realizador dos seus sonhos. Eu sou o realizador dos meus sonhos. Meus sonhos.
Jesus não apareceu com aquela mulher para realizar o sonho dela. Jesus apareceu para aquela mulher para realizar o sonho dele. Eu vou começar a minha oração dizendo: Pai. E eu vou dizer para que Deus realize o sonho dele. Você está me entendendo? Sim ou não? Ele não estava lá na cruz para realizar seus sonhos. Ele estava na cruz para realizar o sonho dele. E o sonho dele é um mundo de seres satisfeitos nele. Jesus não entra lá no seu quarto e fala no seu ouvido no travesseiro porque vai realizar seus sonhos. Ele nunca disse isso. Ele disse: eu vou realizar o meu sonho. E o meu sonho é você em pé. Jesus não disse que Ele vai dar poder para você vencer os sofrimentos que você mesmo impôs na sua vida para tentar uma vida sem Ele. Jesus disse que vai te dar poder para viver com Ele. Ele não prometeu que vai abençoar seus planos. Ele prometeu que vai destruir seus planos e substituir seus planos pelos planos dEle. E você só vai ter confiança num plano quando você souber que não é seu. Ele fala: eu vou arrebentar você, mas vai por mim. Assim que ficar pronto, eu vou olhar bem na sua cara e vou dizer: que da hora que ficou. E você vai sair por aí na maior confiança. E quando qualquer pessoa oferecer um refrigerantezinho para você, você vai falar: água que eu bebi, querido, não me dá vontade de mais nada. Mais nada. Faz agora isso, Senhor. Faz agora, em espírito e em verdade. É do lado de dentro. Vou orar para Deus: Senhor, o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Você vai ouvir uma canção agora, é a canção final. Ela não é uma obra de arte para você apreciar, ok? É pão para você comer. Não é um conjunto de acordes para você falar: que legal. É água para você beber. É um desafio. É um desafio à insistência. É um desafio a uma nova vida. Então vou te desafiar também. Seu primeiro movimento, te convido a, quando a música começar a tocar, é que você incline sua cabeça e diga para Deus aquilo que só Ele pode ouvir. Combinado? Sim ou não? Diga para Ele. Falou: Senhor, eu quero ser cheio, satisfeito. E no momento que você fala assim: Senhor, eu não sei como, mas sei com quem. Eu queria terminar esse hino orando por você, com você em pé. Se você tiver condições para isso, obviamente. E você em pé quer dizer: Senhor, habita este lugar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, temos ouvido, e não é a nossa consciência, louvado seja o Senhor por isso. Isso não é fruto de nossos pensamentos, nossas conjecturas, conclusões, mas é Teu Santo Espírito que testifica ao nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus, criados a partir de um sopro que nos encheu. E hoje, mais uma vez, ouvimos Tua voz dizer: enchei-vos do Espírito. Pai, levanta uma geração de homens e mulheres cheios, transbordantes de Ti. Que a Tua gigantesca presença em nós seja tão plena que nos saia pelos poros. E que absolutamente qualquer pessoa que bata o olho por segundos num dos Seus filhos, saibam e repitam verdadeiramente: eles estiveram com Ele. Senhor, a gente vive num mundo desesperadamente insatisfeito. E confessamos-te, Senhor, que passamos por muitos momentos de insatisfação. E temos sido tentados a sermos enganados com as águas desse mundo que são ácidas. Elas aumentam ainda mais a nossa carência. Salva-nos, Senhor, de ter feito das nossas posses, nossos relacionamentos, nossa comunhão religiosa. Salva-nos, Senhor, de fazer do nosso currículo, nossa titulação,
nosso lazer ou qualquer outra coisa, Senhor, como fonte de uma satisfação que só pode ser obtida em Ti. Livra-nos, Senhor, de sermos idólatras. Mas, Senhor, hoje, em nome de Jesus, faz morada em nós. Dá-nos dessa água, a água de Te ouvir dizer: esse é meu filho, e tá bom, eu gostei, e eu gosto do que eu faço por meio dele. Dá-nos a alegria, Senhor, e a glória de ter as Tuas palavras no nosso coração. Dá-nos, Senhor, estar cheios com a mente de Cristo, Senhor, e alimentados com a Tua palavra. Dá-nos a satisfação de vivermos os dons e talentos que o Senhor deu para nós, para vivermos uma vida com propósito. Dá-nos, Senhor, uma esperança que enche o coração de saber que falta pouco para encontrarmos contigo. E Pai, dá-nos a alegria de saber hoje que somos amados por um Deus satisfeito e que se aproxima de nós para nos tirar os espinhos e de nos colocar essa presença, e que a Tua presença nos satisfaça sempre, em nome de Jesus, amém.